Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos dar início ao estudo da unidade relativa à obra Memorial do Convento de José Saramago e vamos começar precisamente com a contextualização da obra. Ora, a obra Memorial do Convento vai acabar por ter, ao longo do seu desenvolvimento, várias linhas temáticas e vários assuntos que vão ser desenvolvidos. Alguns deles vão ser então a construção do convento de Mafra, a propósito de uma promessa que Dom João V fez. Depois temos também o espectro da Inquisição que percorre toda a obra, afetando algumas das nossas personagens. Temos também o mistério dos poderes mágicos de Belimunda. A Belimunda e a sua relação com o Baltazar Sete Sóis vão assumir de facto um papel muito importante na obra. Depois temos também a história do padre Bartolomeu de Gusmão com o seu projeto da Passarola Voadora. E, finalmente, temos também o foco no povo trabalhador e humilde que acaba por ter um papel central na construção do convento de Mafra. José Saramago acaba por fazer um romance, desenvolver um romance que vai reinventar a história que conhecemos, nomeadamente diferentes aspectos que conhecemos acerca da construção do convento de Mafra, mas depois acaba por, ao mesmo tempo, fazer uma análise muito crítica das condições sociais, morais e económicas, não só da corte, mas muito em particular do povo. E por isso mesmo, essas duas dimensões, uma dimensão mais histórica, mas com ficção à mistura, e esta dimensão mais social de análise daquela sociedade acabam por coexistir. Memorial do Convento realmente acaba por nos trazer o retrato de uma época marcada por excessos, desde a tremenda riqueza de algumas classes com a extrema pobreza de outras, a comportamentos devassos por oposição a grandes penitências, muitas vezes associadas à religião, acabam por, de facto, trazer para a obra algumas características que denunciam estes comportamentos e esta sociedade, mas ao mesmo tempo muitas das temáticas abordadas e muito em particular ao nível social e humano, nós conseguimos verificar como aquele retrato que nos é apresentado daquela sociedade do século XVIII tem imensas semelhanças com a sociedade atual. Situações da opulência com a miséria, o poder absoluto face a um grupo oprimido, questões entre o sagrado e o profano, também o amor sincero, por exemplo, de Baltazar e Belimunda, por oposição a um amor artificial do rei e da rainha, questões relacionadas com o sonho e a concretização desse sonho, tudo isso é tremendamente atual e é talvez um dos aspectos que mais especifica este romance e que acaba por o tornar ainda mais popular. A obra vai acabar por se centrar no reinado de Dom João V, portanto no século XVIII. No entanto, vão ser feitas diversas pontes com a situação em Portugal de meados do século XX. É um romance que acaba por reescrever o reinado de Dom João V, uma época marcada por um tremendo luxo e grandezas e megalomanias deste rei, que procurava em muito imitar a corte do rei Luís XIV. Portanto, toda a opulência e esplendor desta corte francesa acabam por ser o motivo de atração do rei Dom João V e daí que muitos dos seus comportamentos e atitudes vão acabar por espelhar essa atração e essa tentativa de imitar essa grandeza e esse esplendor. É uma época marcada, de facto, por um poder absoluto do rei. Vamos falar daqui a pouco do absolutismo, mas ao mesmo tempo também começam a desenvolver-se algumas ideias já no campo do iluminismo. Portanto, este século das luzes vai acabar também por estar aqui presente, mesmo até por algumas das particularidades do rei, que defende, por exemplo, e apoia a construção da passarola voadora, mas vai ser uma característica que vai estar presente
presente na obra, sobretudo para mostrar então como era a estética e a mentalidade desta corte, muito em particular da corte. Em Portugal, de facto, Dom João V acaba por se deixar influenciar muito por muitos dos diplomatas que o cercavam, a maior parte deles que vinham do estrangeiro, portanto, figuras como Dom Luís da Cunha, Alexandre de Gusmão ou Francisco Xavier de Oliveira e Luís António Vernei também, vão acabar por influenciar o rei e vão acabar também por o manipular um pouco no que diz respeito ao uso da imensa, tremenda riqueza que ainda vinha do Brasil. Portanto, e essa faceta nós vamos conseguir ver no Memorial do Convento, muito em particular também com o uso que é dado a essa riqueza do Brasil, que vai ser usado na construção do Convento de Mafra. É uma época em que esta riqueza do Brasil ainda deslumbrava, portanto, as grandes jazidas de ouro permitiam uma tremenda riqueza a esta corte, um luxo excessivo em tudo o que são construções e decorações dos palácios reais, das igrejas, e que só era possível, de facto, pela riqueza que vinha do Brasil. É precisamente por causa dessa facilidade, digamos assim, que o rei tinha em dar largas à sua imaginação e aos seus gostos excêntricos, ele acaba por querer. Quando decide mandar construir o convento de Mafra, acaba por querer, como nós costumamos dizer, ter mais olhos que barriga, mas ele vai querer superar em tudo outros palácios que lhe serviam de inspiração, nomeadamente o Escorial de Madrid e o Palácio de Versalhes. Temos aqui uma ilustração do Convento de Mafra. Para vocês que já visitaram este espaço, é fácil entender quando falamos desta excentricidade e desta grandiosidade da obra, porque é um edifício extraordinário. De facto, é uma obra quase que diria única no nosso país, mas ali estão muitos anos de construção e muito dinheiro que vinha então do Brasil e que a certa altura, obviamente, começou a escassear. Agora, se não visitaram ainda, visitem, porque o Convento de Mafra é um edifício extraordinário para se conhecer. Esta excentricidade do rei Dom João V, no entanto, vai acabar por lhe fazer ganhar o cognome de o Magnânimo. Ele acaba por, devido não só também a esta riqueza que tinha em seu poder, mas também a alguma mentalidade já um pouco desenvolvida para novas ideias para a sua época, ele vai apoiar grandes obras no campo da arte, da literatura e da ciência, nomeadamente não só o Convento de Mafra, mas o Aqueduto de Águas Livres de Lisboa ou a Real Academia Portuguesa de História. E mesmo uma das outras personagens que aparece no livro, o artista Domenico Scarlatti, que também existiu e foi apoiado então pelo rei para desenvolver a música em Portugal. O seu homem de confiança, o Cardeal da Mota, Dom João da Mota e Silva, acaba por pedir ao Papa que dessem ao rei Dom João V o título de Fidelíssimo, o que vai acabar por trazer um certo prestígio também ao rei Dom João V. Temos aqui algumas imagens do Aqueduto das Águas Livres e uma imagem alusiva à criação da Academia Real de História Portuguesa. Falando precisamente de Domenico Scarlatti, é uma das personagens históricas do livro, portanto sabemos que ele existiu efetivamente, e é curioso ver como Saramago coloca estas personagens históricas a contracenar com personagens fictícias, como é o caso de Belimunda. De facto, Scarlatti tem, a certa altura da história, um papel determinante na recuperação de Belimunda, a sua música vai ajudá-la a recuperar mais rapidamente, e é um dos fatores de interesse para mim ver como Saramago articula estas personagens fictícias com as personagens históricas. Sabemos que Scarlatti foi então, desde 1720, professor da infanta Dona Maria Bárbara, portanto filha do Dom João V, e após o casamento da infanta com Fernando VI de Espanha, ele acabará por a acompanhar e acabará por falecer precisamente já em Espanha. Seja como for, ele ficou famoso pelas suas técnicas no piano e no cravo, e entre alguns dos seus alunos mais conhecidos, ele terá tido então Carlos Seixas, que foi um dos principais compositores portugueses do século XVIII.
Falando agora um pouco mais acerca do rei Dom João V. Ora, Dom João V é aclamado rei de Portugal a 1 de janeiro de 1707, uma época não muito economicamente favorável para Portugal e de referir também que ainda estávamos envolvidos na Guerra de Sucessão de Espanha. Ora, Dom João V acaba por casar em 1708 com Dona Maria Ana de Áustria, irmã do imperador austríaco Carlos III, e quando receberam Dona Maria Ana, os lisboetas acabavam por decorar a cidade com muitos símbolos alusivos ao sol, porque era essa a representação simbólica do rei, portanto, o rei era o sol que iluminava a população, e desse sol aproximar-se-ia então uma águia, que iria representar a Dona Maria Ana. Portanto, digamos que a recepção feita à futura rainha foi com pompa e circunstância. No entanto, a vida sentimental do Dom João V está marcada por muitas outras relações extraconjugais e algumas até algo polémicas, como esta que lhe é conhecida com a Madre Paula, Paula Teresa da Silva, do convento de Odivelas, com quem inclusive terá tido um filho. O rei ter-se-á envolvido também com outra freira desse convento, nomeadamente Dona Madalena Miranda, de quem também teve um filho, e haverá ainda um terceiro filho bastardo, o infante Dom António, filho de uma francesa cujo nome não é conhecido. Vamos falar agora um pouco sobre a Inquisição. A Inquisição vai acabar por desempenhar um papel muito importante ao longo da obra, muito em particular na linha temática que diz respeito a Baltazar e Belimunda, porque é precisamente no auto de fé que eles se conhecem e que eles se despedem. Portanto, é importante também vocês saberem o que é ou o que é que foi a Inquisição. A Inquisição era também conhecida por Tribunal do Santo Ofício, foi criada pelo Papa Gregório IX no século XIII e a principal intenção, de facto, era combater tudo o que era considerado uma heresia religiosa. Na Europa, vai acabar por ter um papel muito importante, é confiada aos jesuítas e aos dominicanos, numa dependência direta então da Santa Sé. O tribunal instala-se no século XIII primeiro em Espanha, na Alemanha e em França, e no século XVI chega então a Portugal no reinado de Dom João III. Enquanto, no entanto, o rei se interessa por ostentações e esplendores e megalomanias, a Inquisição vai então tratar de tudo o que dizia respeito à ordem religiosa e moral. E o seu campo de ação vai influenciar e afetar diretamente, muito em particular, o campo da cultura, da sociedade e da política. Portanto, o poder detido pela Inquisição acabava por, quase que em muitas áreas, ser superior ao do rei, porque em nome da Igreja e a Inquisição, o Santo Ofício controlava tudo e todos. Este rigor e estas perseguições que a Inquisição fazia realmente foram crescendo ao longo do seu reinado. E quase toda a gente podia ser uma vítima. Portanto, não era só uma questão de serem os cristãos novos, eram todos aqueles suspeitos de todo o tipo de heresia, desde superstições, desde feitiçaria, magia, desde até a crença no sebastianismo, que vinha bem de trás, mas até figuras relacionadas à cultura e muito em particular aos intelectuais acabavam por ter que fugir, porque tudo o que tinha a ver com novas ideias era severamente criticado então pela Inquisição e grandes pensadores podiam ver-se obrigados a fugir para não serem mortos pela Inquisição. Um exemplo desta perseguição a figuras relacionadas com a cultura foi precisamente António José da Silva, como ficou conhecido, o judeu, que ele refere precisamente no final do Memorial do Convento, como sendo uma das vítimas do mesmo auto de fé em que Baltazar se encontra. Pouco a pouco, a influência da Inquisição acabou por se estender
todos os setores da sociedade e bastava haver uma mera denúncia para as pessoas serem perseguidas, torturadas e, em muitos casos, perderem tudo o que tinham, inclusive até a própria vida. No entanto, a força da Inquisição, o poder da Inquisição era tal que foi inevitável que começassem a haver choques entre o poder da Inquisição e o poder dos reis. Portanto, estes conflitos entre os reis e os jesuítas acabaram por se ir agravando e em 1821 a Inquisição é então extinta. Ora, há pouco falámos um pouco de como Dom João V era um rei megalómano e absolutista. Ora, o que é então isto do absolutismo? Ora, o absolutismo basicamente defende que uma pessoa detém todo o tipo de poder. Portanto, os poderes legislativos, executivos e judiciais concentravam-se na figura do rei. Portanto, este absolutismo régio estabeleceu-se um pouco por todo o lado na Europa, a partir do final do século XV, sobretudo, e Dom João V acaba por ter uma representação desse rei absolutista também. De acordo com o absolutismo, basicamente o rei detinha todo o poder porque Deus assim o determinou. Portanto, Deus dava todo o poder ao rei e a partir daí o rei fazia aquilo que entendesse, portanto, legislava como entendesse. Portanto, só com o desenvolvimento do liberalismo, já no século XIX, é que então esta monarquia absoluta que reinava em Portugal vai desaparecer. Há pouco falámos também de como Dom João V era um rei que defendia o iluminismo. Vamos então ver o que é o iluminismo e é um movimento que se desenvolve nos séculos XVII e XVIII por toda a Europa e que pretendia fazer o quê? Basicamente, tudo o que eram fenómenos naturais, sociais ou religiosos podiam agora então ter uma explicação, uma razão que fizesse sentido, não só à luz da religião. Portanto, a razão podia então ter a capacidade de explicar racionalmente todo o tipo de fenómenos naturais, sociais ou religiosos. E isto acabou por ser um pouco à frente, porque era tentar que as justificações para tudo e mais alguma coisa não tivessem apenas um fundamento religioso. Em Portugal, Dom João V acaba por ter, de facto, um foco no desenvolvimento do iluminismo e os diplomatas que o cercam, nomeadamente alguns de que eu já tinha falado há pouco, como Dom Luís da Cunha, Alexandre de Gusmão, Francisco Xavier de Oliveira ou Luís António Verney. Da mistura, então, deste absolutismo com o iluminismo, vai surgir aquilo que se vai chamar de despotismo esclarecido de Dom José e do Marquês de Pombal. Portanto, uma mistura, um terno equilíbrio entre estas duas tendências de reger a vida política do país e a vida em sociedade. Algumas referências exteriores deste movimento são figuras como, por exemplo, Descartes, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ou até figuras como o próprio Newton e Locke. Portanto, já temos aqui muitas figuras que trouxeram para a sociedade europeia muitas novas ideias e que vão acabar por ter aqui o seu fundamento no iluminismo. Quanto então ao Memorial do Convento, esta é uma narrativa histórica, vai percorrer cerca de 30 anos da história portuguesa e muito em particular do reinado de Dom João V e vai misturar então estas personagens fictícias com personagens históricas. Ele vai basear-se numa, em várias figuras e pontos de destaque históricos, nomeadamente a Inquisição, nomeadamente a relação entre o rei e a rainha, nomeadamente a figura do padre Bartolomeu de Gusmão e a sua intenção de criar a passarola voadora e muitas outras figuras como o Scarlatti que vão marcar historicamente esta época da nossa história de Portugal. Mas depois vai acabar então por desenvolver toda uma ficção à volta não só também destas figuras, como de outras figuras que ele vai acrescentar então à narrativa.
muito em particular a figura do Baltasar e da Blimunda, mas também muitas figuras que vão representar os trabalhadores anónimos que contribuíram para a construção do convento de Mafra. Por isso mesmo, é uma obra extremamente rica em termos sociais, culturais, como um possível retrato de uma época, que não podemos dizer que é um retrato absoluto ou fidedigno a 100%, por causa desta mistura, deste equilíbrio, então, entre aquilo que sabemos da história factual e aquilo que é ficcionado pelo autor. Obrigada pela vossa atenção.